E essa é a primeira hora do Itaú. Então eu queria chamar ao palco o França, Marco Antônio França, mas ele preferiu para ser chamado só de França, para conversar com a gente sobre o impacto das perdas no mercado de financiamentos do Brasil. Chega mais, França! Fala, André. Bem, obrigado. Boa tarde! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um tema de super relevância e que possivelmente quem for proprietário de concessionária, revenda de automóveis aqui de seminovos vai compreender uma forma nova e diferente de impulsionar seus negócios. Eu vim trazer para vocês hoje o impacto das perdas de financiamento de veículos, não só para o mercado, mas também para a sua revenda. E como você pode como é que você pode mudar esse cenário expandindo o seu mercado potencial, o seu mercado principal. Vou começar com um vídeo aqui que fala um pouco sobre a marca Itaú. Buscando a transformação todos os dias. Com soluções de ponta a ponta para você, seus clientes e seu negócio. Com análise de crédito rápida, financiamento com pagamento instantâneo, plataforma e-carros e soluções omnichannel por toda a jornada da operação. No Brasil, 70% das pessoas que contratam financiamento de veículos possuem relacionamento com o Itaú. A gente não para que você e seus negócios continuem avançando. Bem-vindos aos próximos 100 anos. Bem-vindos aos próximos 100. Quem aqui possui revenda de automóvel? Levanta a mão, por favor. Bacana, um público legal, começa a chegar. Quem aqui tem alguma dificuldade ou desafio para conseguir aumentar e impulsionar suas vendas? Levanta a mão, por favor. A conversa que a gente vai ter hoje, ela está muito pautada sobre esse tema. Como cada revenda, como cada empresário, como cada pessoa pode se posicionar no mercado para cada vez mais expandir suas vendas. E lógico, eu vou trazer vários dados de mercado, dados do Brasil, alguns dados extremamente relevantes que talvez nunca foram mostrados para a revenda de automóvel pela primeira vez, possivelmente, será mostrado aqui hoje, para que a gente tenha uma compreensão como cada um de vocês pode pessoalmente modificar o tamanho do seu mercado de veículos. Então, a nossa palestra é exatamente sobre isso, o impacto das perdas no mercado brasileiro de financiamento de automóvel. E eu vou começar trazendo para vocês o seguinte dado. Qual o tamanho do mercado brasileiro em 2024? Qual foi a média de vendas de veículos seminovos e usados no Brasil? 1.160.000 veículos comercializados, incluindo os veículos 0 quilômetro. E aí, para a gente começar a entender essa cadeia, como ela funciona, quanto desse mercado é um mercado financiado e quanto é um mercado à vista? 36% desse mercado é um mercado financiado. 413 mil veículos são financiados, em média, todos os meses. Mas quanto desse mercado estão em cada um dos cenários, seja ele concessionárias ou revendas de automóveis? Então, a gente tem aqui uma fatia importante desse mercado no setor de seminovos, e dentre essa fatia que está no mercado de seminovos, uma boa parte estão em lojas que eventualmente não estão trabalhando com o Itaú. E aqui tem um ponto importante, a grande maioria eu posso declarar que é por decisão nossa em não trabalhar com determinados clientes, e a gente vai entender o porquê disso. Mas temos uma quantidade grande desse mercado que são parceiros Itaú, que hoje tem uma média de venda de 157 mil veículos por mês. Como é que está essa distribuição de venda entre o mercado que não é cadastrado com o Itaú versus o mercado que é cadastrado no Itaú? Uma loja hoje que não é cadastrada do Itaú, em média, ela vende 6 carros por mês no Brasil. Uma loja de seminovos que é cadastrada no Itaú, hoje, ela tem uma média de venda de 13 carros no Brasil. Por que esses números são relevantes? Porque quando a gente começa a observar qual o perfil médio de financiamento hoje existente no Brasil, então quando a gente pega todo o financiamento existente, a gente começa a olhar para a média desse financiamento, como é que é o perfil desse padrão de financiamento hoje?
Primeiro, um ticket médio aproximado de 50 mil, R$ 49.900 é a média do valor financiado no Brasil. O prazo, 48 meses. A taxa, 1,92. E quanto é a parcela dessa combinação de resultado? Essa parcela, R$ 1.603. Por que eu estou trazendo essa informação? Acho que todos vocês devem saber que para pagar uma parcela, você precisa ter um tamanho de renda suficiente, que se chama comprometimento de renda. Todos vocês já devem ter ouvido falar nisso aqui. E quanto um cliente precisa ter de renda para pagar R$ 1.603. A gente foi descobrir isso, fomos na fonte, fomos no PNAD, fomos no IBGE, e a gente foi pesquisar quantos por cento da população brasileira teria bolso suficiente para pagar R$ 1.603. Então, para esta renda, precisaria que o cliente tivesse igual ou maior que R$ 5.343 de renda. Mas aí vem a grande pergunta: quantos por cento do mercado brasileiro, quantos por cento da população economicamente ativa do Brasil tem esta renda ou maior que essa renda? E essa talvez seja uma das primeiras notícias que poucos de vocês saibam. Só 14% da população economicamente ativa do Brasil possui renda igual ou maior que R$ 5.340. E onde é que entra o impacto disso? O impacto disso aqui, a gente começa a ver sobre a importância do controle de qualidade que deve existir em cada uma das lojas dos empresários que estejam aqui presentes. E eu vou explicar a vocês o poder como cada um de vocês pode se diferenciar, aumentando o seu mercado a partir dessa informação. A primeira informação relevante que precisamos ter e conhecer é que como é que é composto uma parcela. Então a gente pegou aqui uma composição de taxa de juros, baseada na mesma lógica que acabamos de falar, e eu vou explicar a vocês o significado de cada uma delas. Se a gente pegasse aquela parcela de 1.603, a maior parte da taxa de juros determinada para gerar aquela parcela era composta por custo de capital. É o custo para que o banco tem, quando você aplica seu dinheiro no banco, o banco supostamente tem de despesa para captar esse recurso. A outra parte bem relevante são custos ligados a cobrança, comissões e custos administrativos. Outra fatia que pouca gente vê são as perdas. Essa perda, ela tem um valor de relevância muito significativo e eu digo esse número já para vocês. Quais são as perdas? As perdas são fraudes, golpes e, naturalmente, temos perdas de crédito. Toda operação de crédito ela tem perdas, mas os motores de crédito são estabelecidos para ter um determinado padrão de perda e tem outro tipo de perda ligada a fraudes, golpes e excesso de cobrança em algumas questões, que faz com que esta nova parcela, os novos financiamentos, carreguem tudo isso a ser pago. E uma pequena parte é o que a gente chama de LAIR. É uma palavrinha técnica, mas nada mais é do que o lucro antes do imposto de renda. Então, quando a gente olha uma composição de uma parcela como esta, uma pequena parte é rentabilidade. O resto estão ligados ao que eu acabei de falar sobre custo de funding, mas o principal ponto está nessas perdas, que hoje representam algo como 20% da composição dessa parcela. E aí, ou melhor, desculpa, da composição dessa taxa de juros. E aí, quando a gente começa a olhar os impactos que essa perda tem sobre a composição da taxa de juros e o quanto essa taxa de juros poderia ser no tempo, a gente chega a esta conta aqui. Uma taxa média de 1,92, se a gente reduzisse as perdas num patamar do que acabamos de falar, a gente poderia ter uma taxa média em torno de 1,50. A gente poderia reduzir uma parcela aqui para 1.468. E aí é onde vai começar a magia. Porque lembram no comprometimento de renda que eu acabei de falar? Para pagar 1.468, quanto uma pessoa supostamente precisa de renda? Parece pouco a diferença, R$ 4.799. Mas o quanto isso representa da população brasileira? E esse é um dado relevante. 20% da população brasileira.
Você sairia de um mercado de 14% da população para 20% da população, somente reduzindo as perdas. E essas perdas estão ligadas basicamente às mais práticas que existem no mercado e que todos nós, como bancos, empresários, instituições financeiras, temos que ajudar a coibir. Mas a ponta mais importante desse negócio é que, quando a gente começa a olhar para essa taxa de incremento, né, de sair de uma média de 14% do mercado para 20% do mercado, isso aumentaria, na média, em 43% as vendas das revendas. Quem gostaria aqui de ter aumento de 43% nas suas vendas anuais? Possivelmente todos. Acho que ninguém aqui diria que não. Mas aí tem um dado importante para a gente começar a tangibilizar isso, lembrando da média. O mercado das revendas financiadas que tem financiamento com o Itaú, que tem parceria com o Itaú, que hoje está em 157 mil vendas média mês, e uma média de 13 carros, se a gente reduzisse essas perdas, só para dimensionar, isso traria o tamanho de vendas para 219 mil vendas por mês e 19 carros por loja. Mas aí vem a grande pergunta: como é que eu posso expandir os meus negócios? Tudo isso eu entendi, as perdas eram em nível nacional, as perdas do banco acontecem de modo geral, mas qual é o meu papel diante disso? Eu sou empresário, dono de uma loja de carro, estou lá comercializando e vendendo carros todos os dias. Como eu posso fazer para abocanhar esta fatia do mercado? E é aí que a gente vai entrar agora. O ponto importante que a gente precisa começar a compreender é que, para expandir vendas, precisa encontrar uma equação que todos os bancos usam. Isso aqui, gente, eu estou trazendo num nível de transparência extremo. Vocês já devem ter conhecido um pouco sobre isso de outra maneira, mas eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão como funciona a composição de uma taxa de juros para cada uma das revendas. Se a sua revenda tem boa classificação versus uma revenda de má classificação, você naturalmente vai ter estes impactos aqui de incentivos maiores se você for melhor, incentivos menores se você tiver uma classificação pior. A sua carteira vai falar muito sobre isso. Portanto, a taxa de juros das revendas que têm as melhores classificações são bem menores do que a taxa de juros das revendas que têm classificação ruim. A gente falou há pouco tempo, slides anteriores, que a taxa média era 1,92, que representava 14% da população brasileira. Quem tem a pior taxa, a taxa média é 2,20. O mercado cai para 12% da população brasileira. Quem tem a melhor classificação do banco, a taxa média é 1,73. O mercado vai para 16% da população brasileira. Então, só o fato de ter uma classificação no banco interfere no tamanho do mercado, no tamanho do aquário que você pode pescar. E essa, sem dúvida, tem que ser uma das informações mais relevantes no dia a dia de uma revenda. Por que a razão de ter isso? Porque todo mundo depende de vendas financiadas. Tem alguém aqui que vive, levanta a mão se tem alguém aqui que vive somente de vendas à vista. Eu imaginava, ninguém. Agora imagine a lógica de você ter boa classificação, cuidar da carteira da sua revenda, cuidar do seu modus operandi, não só no Itaú, mas também em todos os bancos, o quanto você pode expandir o teu potencial de mercado. Mas aí a coisa mais legal que tem disso é que estes números que eu passei para vocês são os números do cenário atual. Não são os números do cenário sem perda. Quando a gente começa a observar o cenário sem perda, é este resultado que acontece. Os melhores clientes poderiam ter uma taxa média de 1,10, aumentando seu mercado para 28% da população brasileira, enquanto quem está na pior parte, 13%. A estrutura média da composição de taxa de juros e de mercado poderia cair ali para 1,50, aumentando o mercado geral para 17% aqui. Então, quando a gente começa a observar, né, a importância desse modelo aqui na visão da jornada dos clientes,
isso demonstra com muita clareza 2 fatores relevantes. Cuidar da sua classificação de revenda, compreender como você pode ter uma boa classificação. Isso é sinônimo de vender mais, ter um maior aquário para pescar. A outra questão aqui relevante é, como é que eu faço isso? Eu preciso compreender sobre isso, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Além disso, eu preciso criar um sistema de governança, um sistema na minha loja, que garanta que os negócios que eu estou fazendo são negócios sérios, são negócios que vai manter o CNPJ da minha loja numa boa classificação com os bancos, porque isso vai me garantir perenidade, vai me garantir uma maior quantidade de estágios aqui, pescando neste aquário de maior tamanho. Eu queria fazer um convite para todos vocês. E este convite, ele pode ser hoje, ele pode ser amanhã, se for hoje, melhor ainda. Mas, busquem, vá até os nossos times, converse com os nossos times, para que a gente possa explicar com clareza a vocês como é que esse modus operandi pode acontecer. Existem práticas muito simples, práticas que vocês poderiam conversar com muita franqueza e muita clareza com os times de vendas de vocês, que sem dúvida ajudaria vocês a ter a melhor classificação no banco. E mesmo que vocês estivessem no cenário atual, que as perdas estão relativamente elevadas em todas as casas, apesar de ter feito um trabalho muito forte todas as casas aqui para a redução disso, os órgãos também que nos apoiam nessa questão, as associações também têm trabalhado muito forte nisso. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário médio, se você tiver uma boa classificação, você pode ter resultados e um aquário diferente. Então passe no nosso stand, o nosso time está preparado para ter essa conversa. É um material que eles podem dividir com vocês de maneira muito simples, de forma muito prática, que vocês conversem com os times para dividir como é essa maneira de ter uma excelente classificação no banco. Um outro ponto relevante, nós vamos ter aqui, daqui para frente, a partir de amanhã, mais alguns eventos. Então, às 18 horas nós vamos ter um evento aqui, mais um painel. Amanhã a gente vai falar sobre 2 coisas. E às 11h20, lá no nosso stand, vai ter uma conversa, inclusive com o Maurício Sadi, que está aqui. Vai estar o Ricardo Arruda, também um especialista do banco sobre isso. E a gente vai fazer esse painel pautado sobre este tema. Como você pode expandir suas vendas via classificação. Então, como você pode expandir suas vendas via uma relação de continuidade e parceria com os bancos. E tão simples quanto isso. Quanto menor for sua taxa de juros, maior vai ser a capacidade e o tamanho do mercado. Outra coisa importante que é relevante ter essa compreensão é que a gente foi observar o tamanho do mercado de automóvel no Brasil sobre vários aspectos. No mercado, num momento que você tinha Selic baixa e você tinha taxa de juros menores, porque o custo de fundo era menor, e a gente também foi avaliar num cenário onde a Selic era um pouco mais elevada, o custo de fundo maior e gerava uma parcela maior. Todas as vezes que você tem Selic mais alta, você aumenta essa parcela, você aumenta o custo de captação, naturalmente esse percentual da população começa a reduzir. Mas tem uma coisa importante, o mercado ele é pujante na grande maioria dos cenários. E a principal arma que uma revenda tem não está ligada exclusivamente aos efeitos macroeconômicos. Evidente que eles são relevantes, eu não estou dizendo aqui que eles não são relevantes. Mas o efeito mais importante que cada revenda aqui precisa ter é, no momento que o meu cliente quer comprar o carro, qual parcela, qual taxa eu oferto para ele, comparada à revenda que é minha concorrente. Então, se alguém vai comprar um carro na sua revenda hoje, o custo de captação, a Selic, é igual para todos hoje. A diferença é qual é a sua parcela, qual é a sua taxa de juros, frente ao que vai ser ofertado para ele pela concorrência. Isso reforça a questão de você ter melhor classificação nos bancos para ofertar uma menor parcela do que você ter uma maior parcela. Isso simplesmente vai te dar condições diferentes de barganha e de negociação com esses clientes. Gostaria de dizer a vocês que o Itaú está sempre aqui como um banco que tem um olhar no futuro, deseja sempre bons negócios para vocês, e eu gostaria de aproveitar aqui para apresentar um pouco do portfólio de soluções que temos para os nossos clientes. Primeiro
e mais importante ponto que eu gostaria de trazer, e isso é vendido pelo banco, falado por todos os colaboradores, para os 4 cantos do mundo. Nós somos um banco centrado no cliente. Não existe absolutamente nada mais importante para a gente do que o cliente. O nosso CEO tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que ele diz assim: o banco vai ser do tamanho que os nossos clientes quiserem. Eu tenho vários colegas aqui, colaboradores do Itaú, inclusive meu chefe, que me vê aqui, né? Mas qualquer um aqui poderia fazer um comentário contrário se porventura eu estivesse falando uma inverdade. Todos os dias nós sentamos, trabalhamos e conversamos olhando para a experiência e a jornada dos nossos clientes. Como a gente transforma a vida dos nossos clientes melhor. E é daqui que começa o nosso portfólio de soluções. Então o nosso cliente fica no centro. E eu gostaria de falar que hoje a gente tem soluções que vocês conhecem muito bem, que estão ligadas ao e-carros, que nos ajuda bastante a se comunicar com clientes, encontrar clientes nas redes sociais, cada vez mais entregar leads favoráveis e leads quentes para que a gente faça mais negócio. Isso ajuda não só a impulsionar o mercado das revendas, mas também a impulsionar aqui o mercado de financiamento. Nós temos o Itaú Consórcio, nós temos seguros, temos o programa Speed. Quem aqui conhece o programa Speed? Todos conhecem o programa Speed do Itaú? Levanta a mão, por favor. Quem conhece? Pouca gente conhece o programa Speed. Podem procurar o nosso time. Nós temos um programa de incentivo muito bacana. Ele se chama Speed. Outro ponto importante, o Super App do Itaú. Nós temos hoje algo como 70 milhões de clientes que, de alguma forma, transacionam com o banco e que a gente oferta não só plataformas de carros, mas também de financiamento para que cada vez mais a gente possa direcionar para as revendas de vocês. Financiamento, operações na pessoa jurídica, floor plan. Floor plan é algo muito importante, vamos incentivar muito forte para 2025. Então também aqui é um papel super relevante para que a gente consiga aumentar os estoques e aumentar a base e capacidade de vendas e financiamento dos nossos parceiros e soluções 100% digitais. Mas todo esse portfólio aqui de soluções, ele tem um princípio de entregar soluções para vocês, que são donos de revendas, que são nossos parceiros comerciais, para que a gente ajude cada vez mais vocês a vender, terem mais receitas, gerir melhor o negócio de vocês, de uma forma cada vez mais simples e fácil. Esse é o Itaú Portfólio de Negócios. Por fim, estou chegando no final aqui da minha palestra, e gostaria de dizer a vocês que o ano passado nós tivemos a felicidade de fazer um feirão no e-carros. E esse feirão, comparado ao feirão que fizemos em 2023, que foi um feirão onde tivemos muito aprendizados, em 2024 nós corrigimos muita rota. Essas rotas que foram corrigidas, dentre elas, a gente usou bastante de inteligência artificial, buscamos pessoas muito capacitadas para que pudessem nos apoiar. E em 2024 a gente teve um volume, não só de entrada de clientes no feirão, mas o mais importante, a gente aumentou em mais de 80% os leads, os retornos recebidos por todas as comunicações que fizemos em mídia. O feirão de 2024, ele foi considerado, não por nós, mas pela avaliação dos clientes, pela avaliação das pessoas que entraram, pelo acesso à mídia, a quantidade de pessoas que entraram e negociaram nas plataformas. Por tudo que nós colhemos, foi considerado um mega sucesso. Mas a gente não para com essa lógica de acreditar que o feirão 2024 tinha um modelo de sucesso. Os times continuam analisando, avaliando como pode fazer um feirão em 2025 ainda melhor. E por isso, eu gostaria de anunciar para vocês aqui que hoje, na Fenalto, nós estamos inaugurando o Feirão do e-carros de 2025. O Feirão do e-carros de 2025 ele vai ter os produtos exclusivos, várias das coisas, inclusive, do que vocês já conhecem, mas com algumas novidades. Aqui no próprio feirão, quem comprar esse Feirão do e-carros no Feirão da Fenalto pode concorrer a uma seleção de prêmio. Inclusive, hoje já me informaram aqui, a gente chegou a bater foto também, já saiu até iPad para quem comprou o feirão. Tem uma promoção muito forte
Essa promoção, inclusive, ela está ligada ao preço do feirão que tivemos o ano passado. Vale você ir lá, vale você conhecer, especialmente para quem participou do feirão 2024, não deixe de ir porque tem novidades importantes para isso. Então tem novas ferramentas para acelerar suas vendas, vai ter aqui a primeira premiação, né? Então também é importante que eu falei. Lá no stand do Itaú vai estar o nosso time e podem contar. Teremos descontos aqui, como eu falei, compre e ganhe, brindes especiais e esperamos vocês. E sobre Itaú, aqui não poderia ser diferente, né? Com um atendimento cada vez mais individualizado, nossos times estão presentes nas revendas de vocês, no nosso stand. Apesar do banco trabalhar muito soluções digitais, ter muito do touch, mas a gente não abre mão do toque, não abre mão do humano, porque a gente entende que as relações ainda com os nossos parceiros, elas precisam ser relações importantes, próximas e parceiras. Então é uma relação de confiança, ao qual temos isso muito forte com vocês. Espero que vocês contem bastante com a gente, aproveitem bastante do nosso stand. Estamos esperando vocês lá para poder fazer negócios, conversar e debater bastante sobre isso. Muito obrigado a todos.